Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça conosco. Antes de começar, vamos ler uma mensagem do livro Meimei, O Amor Perfeito. Não há indiferença. Que Jesus abençoe as criaturas que, com vibrações de amor, se esforçam para ajudar os angustiados do caminho. Com Jesus, a alma se fortalece, pois seu olhar sereno irradia um sinal que nos traz a certeza de que a proteção sempre chega. Irmão, olha, observa na singeleza de cada gesto, de que melhor maneira a alma fraterna poderá ajudar. Não te sintas alheio, indiferente. O irmão que te busca hoje será amanhã aquele que abrandará a desesperança de alguém. Um dia, talvez, ele possa vir a auxiliar-te nas tarefas de amor, em que te empenhas a favor do próximo. É uma cadeia contínua de atitudes que, enobrecida pelo sentimento de fraternidade, espalha compreensão e orientação segura. Olha ao derredor a dor, a fome, a sofrimento, a abandono. Sejam tuas, alma querida, as mãos que acolhem, abençoam e acendem a lâmpada da esperança no coração do semelhante. Jesus envolver-te-á com seus luminosos braços e, amparando-te, dirá no íntimo de teu ser: Vinde a mim, todos vós que soubestes calar vossas dores, para aliviar a dor do próximo. Sede benditos. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Nós temos aqui conosco hoje a nossa irmã Andréia, que vai nos falar sobre o tema Depende. Depende. Ela é de Bauru, do Centro Chico Xavier. Agora nós vamos fazer a prece inicial e logo em seguida você fica à vontade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer a Ele por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome, com o intuito de aprendermos, para colocarmos em prática. Agradecer a Ele por mais esse dia, por todas as bênçãos concedidas e por toda a energia que vamos renovar nessa noite. Pedir aos bons espíritos que auxiliem a nossa irmã para que ela consiga trazer o que ela preparou e consiga nos passar da melhor forma possível, para que consigamos entender e colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que tenhamos uma ótima noite de estudo. Que assim seja. Fique à vontade, a casa é sua. Vamos na luta do microfone, né? Um pouquinho. Estamos na tentativa. Pronto, conseguimos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, que bom. Boa noite agora. Valendo a noite, né? Oficial. Eu fico feliz de voltar aqui porque é uma casa muito aconchegante que traz muita paz para a gente, né? E a gente quer corresponder com esse carinho que a casa traz para a gente. Então, o tema é assim, depende, é do verbo depender. Depende do quê? Né? Então, o depende, lembra da musiquinha? Acho que todo mundo
escutou aquela musiquinha, depende de nós. Então, Sim. a gente vai mais ou menos nesse caminho, né? Não, depois que eu coloquei o título, que eu lembrei, que eu escrevi, né? Que eu lembrei da musiquinha, porque o depende. Mas depende do quê, né? Daí a gente vai nessa toada aí. E eu vou colocar, começar com uma frase que é de um post que eu fiz numa palestra. Na verdade, foi o menino que faz os postzinhos lá na palestra do Chico. Um dia ele colocou num post essa frase. Daí vocês, não sei, né? Daí vocês souberem da onde que é, eu estou contando a origem. E a frase fala assim, ó: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Bonito, né? Então, é forte. Eu escutei um forte, é por nossa conta. Então, corre por. Eu coloquei, até grifei aqui no meu caderninho, só, corre por nossa conta. Quer dizer, depende de nós. É do Chico? Ah, é. Pronto, já achamos o autor da frase. Porque o menino que faz o post, ele coloca, mas ele não colocou o autor. Eu fui lá e peguei a frase, né? Então a frase não é minha, mas assim, ela já abre para a gente abrir a nossa mente e falar assim: se corre por nossa conta, então depende de nós. Né? Depende de nós para quê exatamente? Né? Tudo que a gente vai escrever nessa página do tempo, que a frase fala, que na verdade é o nosso dia a dia, a página do tempo o que é? É o agora que nós estamos escrevendo, é o que vai ser daqui a pouco, é o que já foi, né? Que a gente veio, eu com o Ednilson, nós viemos hoje correndinho, que eu já saí meio tarde, eu falei assim, meu Deus. Aí ele vindo na estrada, eu falei assim, calma, tenha calma, né? Vamos chegar, não importa, nós vamos chegar, né? Então, depende de nós, né? Então, essa correria aí, o que a gente faz no nosso dia a dia tem a nossa cara, a nossa escolha, né? E esse depende é basicamente o que a gente escolhe. Escolhe para fazer. E daí vocês podem falar assim, mas às vezes eu não escolhi, né? Às vezes dá a impressão que a vida meio que leva a gente, né? Mas olha, aconteceu. Sim, mas muitas coisas são nossas escolhas. Até o que a gente acha que a vida vai levando. Porque lá atrás, em algum momento, nessa ou em outras vidas, dependeu da gente fazer as escolhas. Né? Mas lá na outra vida eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E na próxima a gente vai falar a mesma coisa. Eu não tinha o conhecimento que eu tinha. Porque todas as vidas que a gente tem, a gente vai aprendendo um pouquinho, vai adquirindo mais conhecimento, vai adquirindo maturidade, né? Não só conosco, mas com os irmãos também. Né? Então a gente vai aprendendo. E nós, espíritas, quando a gente é abordado, fala assim, mas olha, por que acontece isso na minha vida? Por que vocês já tiveram, os dirigentes da casa sabem
né? O que eu tô falando? Que às vezes a gente vem, até no atendimento fraterno, a pessoa vem, mas questionando, mas por que aconteceu isso? Por quê? A gente fala, né? Fala, isso aí depende. Depende do que você fez, depende de qual escolha você fez. Uma questão que a gente sempre fala, né? Fala assim, olha, um exemplo básico, né? A pessoa parte da vida física, né? E ela fica ali no plano astral, ou no umbral, daí as pessoas perguntam, né? Mas quanto tempo que vai ficar lá? A gente fala assim, depende. Depende do quê? Depende do que essa pessoa escolheu, de que ela fez as escolhas ali durante a encarnação dela, né? De como que a pessoa era de verdade, né? De como que ela conduzia a vida. Então a gente não sabe exatamente responder, porque nem para nós é muito claro isso. Porque a gente fala assim, mas o que a gente vai fazer? Não sei, depende. Depende do meu humor, né? A gente não brinca, depende de como é que eu vou acordar amanhã. Gente, o depende aí, a gente precisa também domar isso daí, porque nós precisamos falar assim, não, eu vou acordar amanhã bem, né? Eu quero estar bem, quero que minha família esteja bem. Daí a gente pode fazer outras indagações, né? Outra coisa que a gente às vezes fala assim, mas a minha vida não tá boa, eu não consigo prosperar, a vida tá muito difícil, né? Que a gente responde, né, que pode ser ou pode depender aí dos erros das vidas anteriores e da vida atual. E a gente também não pode esquecer, nesse momento, do que nós combinamos lá. Porque a gente fez um combinamento antes da gente reencarnar. Vocês não lembram? Eu também não. Por isso que nós estamos aqui, gente. A gente não lembra desse combinamento. E daí a gente precisa fazer da nossa vida aqui o melhor que a gente puder. Que a gente não faz o combinamento lá no plano espiritual. Você fala assim, eu vou fazer o meu combinamento com o meu mentor, com os nossos protetores, enfim, com toda a espiritualidade, só que daí a gente chega aqui, com raríssimas exceções, eu não conheço alguém que saiba o que combinou lá no plano espiritual. Mas a gente combina e a gente tem que vir e cumprir o que a gente precisa. E daí você fala assim, mas eu não lembro direito. Aí a gente coloca no campo do depende ali, fala, mas depende do que eu combinei, eu não sei o que eu combinei, não sei o que eu fiz, né? E essa lógica do depende, ela está ligada ao que a gente chama de livre-arbítrio. Porque a gente pode falar assim, eu não quero fazer. Não vou fazer. É o seu livre-arbítrio agindo. Não é? Porque a gente chega uma hora que você fala assim, mas eu não quero mais, eu não vou mais para o centro, eu não vou mais para a missa ou para o culto, enfim, né? Não vou mais me ligar a Deus, aos bons espíritos. Livre-arbítrio. Aí depois a gente fala assim, então, mas depende do quê? Eu não vou mais no centro porque depende. Aí salvo quem tem criança pequena, né? Que daí quem tem criança pequena, daí a gente dá um desconto, que daí tem que cuidar da criança. Mas nós todos adultos aqui, que não temos
criança, ou tem alguém que tem criança, bebê, que eu tô vendo que tem uma mãe e uma filha, que a filha já é uma moça já, mas quando a gente não tem criança, fala assim, mas eu não preciso estar em casa. A minha escolha é estar lá no centro, vamos falar do centro, né, gente? Porque é o nosso momento espiritual. É eu me vincular com os meus mentores, me vincular com a espiritualidade. É o momento que a gente tem. Então, esse nosso livre-arbítrio, ele deixa com que a gente faça essas escolhas. Né? Então, daí o depende, fala assim, mas depende do quê? Mas aí você tem o seu livre-arbítrio que está junto nesse verbo aí. Então, a gente tem, às vezes, caminhos, né? Quando a gente escolhe, quando a gente toma certas decisões, a gente vai caminhando e pode ser que a gente pode mudar na direção que a gente está indo. Você fala, eu estava indo bem. A gente não tem esse julgamento, né? A gente sempre acha que a gente está indo para um caminho, mas às vezes as pessoas, a gente olha, a gente tem a pessoa estava indo bem, estava indo no centro e tal, o que aconteceu? Né? Desviou daquele caminho. Então a gente tem esse livre-arbítrio, e a gente pode tomar essas decisões sem problema nenhum. E daí eu vou fazer trazer um pouco do evangelho, que eu falo que é uma historinha que de verdade, eu gosto muito dessa passagem de Jesus. Né? Que daí, aí eu vou trazer a minha visão, né, a minha interpretação nessa questão. Então, todo mundo conhece aquela passagem que tinha aquela mulher que sangrava já fazia muito tempo, né? Já tinha feito de tudo, já tinha pagado médico, tal, feito um monte de coisa. E ela não tinha mais o que fazer. E quando Jesus passa ali a casa dela ali, né? Ela ficou sabendo que ele podia, falar, um tal de Jesus que ajuda as pessoas, vai me ajudar. E Jesus está lá naquele vulco, né? Aquela multidão andando, tal. E a mulher vai lá, morrendo de medo. Jesus nem vê, né? Ela só vai lá e toca no manto de Jesus. Aí vocês sabem a historinha, né? Ela sara, ela fica boa, e daí Jesus ainda fala, quem me tocou, né? Alguém me tocou. Então era essa mulher. E Jesus fala assim, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se vê curada desse mal. Mas o que tem a ver com o depende aí? Depende da fé, da escolha. Né? Ela foi lá e falou assim, eu vou lá, eu vou ver qual é desse cara. Gente, vocês imaginam, se Jesus chegasse, eu não conheço Jesus, não sei de Jesus, não sei nada. Tá passando uma pessoa aqui, não chama Jesus, chama Luiz, né? Então um tal de Luiz está passando aqui, ele sara as pessoas, cura as pessoas, tal. Vocês não vão atrás? Eu iria.
Eu ia falar assim, nossa, Luiz, hoje eu tô com uma dor no pé que você não tem noção. Meu pé, que eu machuquei há uns anos atrás, tá doendo, porque tá frio, né? A gente vai ficando com dor. Eu falo assim, Luiz, dá um... Mesma coisa essa mulher. Ela estava cansada já de sofrer. Ela foi lá e falou, vou ver o que é desse Jesus aí. Foi lá e curou. Ela se curou pela vontade dela, pela escolha dela. Então, mas depende. Depende também da minha vontade. Atitude. Teve atitude. E daí a gente pode falar assim, mas ela estava sofrendo. Às vezes o sofrimento leva a gente, né, a ter atitudes, né, Luiz? Mas a gente não precisa estar no sofrimento, porque a gente já aprendeu. Em muitas encarnações, a gente já aprendeu que não precisa estar num sofrimento físico para a gente buscar Jesus. Depende. Vai. Às vezes o sofrimento físico que faz com que a pessoa desperte para procurar Jesus, para procurar ajuda. Isso é verdade. Quando tudo bem, muitas não escolhem esse caminho. Escolhem, sempre acham que as coisas estão dando certo, que é mérito dela porque ela fez. Concordo. Eu concordo com isso. E a gente às vezes acha que fala assim, tá tudo lindo, maravilhoso, eu só vou na vida, né? Só vou levando. Né? Como diria o Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, mas não dá pra gente falar assim, vida leva eu. Né? A gente precisa realmente se levar e fazer as coisas que estão no nosso caminho. E às vezes um sofrimento físico, né? Às vezes traz a gente para esse encontro espiritual. Mas a gente precisa sofrer. A gente precisa. Depende. Não depende? Então, eu, assim, particularmente, eu gosto muito dessa passagem, dessa mulher que ela vai ali, independente da... Porque você disse há pouco, depende. Depende. Das escolhas que nós fizemos, que nós estamos fazendo agora. Qual vai ser a nossa atitude para melhorar isso, para reequilibrar o bem-estar que a gente tinha, se a gente tinha. Lembrando, quando Jesus fazia as curas, ele sempre atribuía, né, a cura à fé da pessoa, né, e a Deus. Mas ele dizia assim, não peques mais, a tua fé te curou. Uhum. Mas não torne para que mal pior não te aconteça. Né? E eu não lembro onde que eu li, nem todos que foram curados por Jesus mantiveram-se na vida reta conforme ele tinha orientado e voltaram a adoecer, morreram da doença, porque dependia de continuar com uma boa escolha. Então depende do que a gente escolhe, né? Eu vou me manter, porque às vezes a gente tem esses chamamentos, eu falo que é um chamamento, volta ali, cara, volta ali, vamos, faz a paz com Deus de novo, né? Se é que a gente pode falar assim, mas assim, volta para uma vida mais reta, para alguma coisa mais tranquila. Mas a gente não consegue, às vezes, se manter. E por que às vezes a gente não consegue se manter? Vocês já pararam para pensar? Eu penso muito nisso. Depende do merecimento. Depende do merecimento. Sim. Mas às vezes a gente não consegue se manter pelas escolhas que a gente faz. Que às vezes vai ser, mas melhorou, tá beleza, não sei o quê. Daí você
afrouxa tudo. Será que... não sei se... Porque a gente... Calma que eu não vou derrubar. Às vezes a gente acha que... fala assim, mas eu tô afrouxando. Cara, não é afrouxar, a gente... É o vínculo que a gente já tem com Deus. Fala, Luiz, aí. Não, gente, pode participar, gente. Eu adoro. Um dos motivos que a gente gosta de vir aqui é que vocês participam. Vocês falam e enriquece. Que a gente, de verdade, faz um tema ali que a gente pensa no que a gente gostaria de escutar. Você falou em escolhas. E é difícil, né? Você lembrar das escolhas que você fez. Então, por isso é que a vida aqui nesse planeta, de provas e expiações, convivendo com as diferenças, nos traz experiências para a nossa evolução. Depende, então, de como nós vamos absorver essas experiências, esses ensinamentos. E é muito difícil, porque nossa vida tem altos e baixos. Há momentos que nós estamos muito bem, alegres, estamos por cima. Outros momentos nós já estamos dando uma caída. E aí onde que nós precisamos da religião, Deus, dos amigos, da família, para reequilibrar isso. Vai no que ela falou, né, que estar conectado com Deus em todos os momentos. Né? E às vezes a gente não fica conectado. Quando vamos colocar agora a gente vai usar o entre aspas. Quando a gente acha que a vida tá boa, tudo certo, a gente sempre relaciona com as coisas físicas, materiais, né? Eu tô bem de saúde, tô num bom emprego, tô ganhando dinheiro. A gente sempre leva por esse lado. Às vezes tá acontecendo tudo isso, o que a gente faz? Você não vai mais no centro, você não vai mais se conectar. Eu falo que não é vir ao centro exatamente, mas a gente precisa fazer esse movimento, porque em casa sozinho a gente não faz. No início, eu acho que foi na prece, se eu não me engano, que a Débora fez, quando ela disse que para nós renovarmos, viemos aqui para renovarmos as nossas energias. Mais ou menos assim. Então é isso. É isso. É nós nos conectarmos com Deus, não só lá em casa, lá também, mas aqui. Né? Porque a espiritualidade que nos ajuda também está aqui. E isso é importante. E como recarregar as nossas energias. Continuar seguindo aí essa estrada. Fazer recarregar a bateria, né? Porque só lá em casa depende de nós. Às vezes é porque, né? Você tem uma criança pequena, né? Eu falo não por experiência, mas pelo que a gente vê. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ir, eu tenho filho pequeno, tenho, né? Chega esse horário, eu preciso... Eu acho que tudo é uma desculpa. Eu não sei. Daí eu não posso entrar nesse mérito. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeitinho. Eu falo por experiência própria, porque quando eu tinha ela pequenininha, então sempre que eu queria vir realmente no centro, eu ia atrás de uma pessoa para ficar com ela, ia atrás da minha mãe, ia atrás da avó dela, sempre dava um jeitinho e conseguia vir. Depende da boa vontade. Então, daí eu não vou entrar no mérito, tá, gente? Como eu não tenho criança pequena, não tenho criança, né? A minha criança tá ali, né? Já é um adulto.
Então a gente não tem, não posso falar com propriedade. Eu falo porque que às vezes a gente vê lá no centro, as pessoas, né, falam, ah, mas eu não posso ter. E às vezes a gente não tem, às vezes tem gente que não tem uma rede de apoio e tá tudo bem, né? Mas se eu tenho oportunidade, se eu posso vir, seja nos bons momentos ou nos maus momentos, por que não ir ao centro, ir a um culto? Porque a gente se chega aqui, em pelo menos uma hora, sua cabeça não está em outras coisas. Não por acaso, o nome do centro é Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade. Olha quanta coisa boa. Só tem coisa boa, não tem jeito da gente falar assim, ah, eu vou pro centro, eu vou ficar ruim. Então, a gente vem aqui em busca de uma energia positiva, de esperança, de amor. A caridade, a espiritualidade nos recebe com caridade, né? Os amigos aqui, né? Nós nos amamos, somos irmãos ideais. Então, isso é muito importante. Esse contato semanal é maravilhoso. Isso faz falta. Quando a gente fica sem ir por um ou outro motivo, isso faz falta. Aí, legal você falando, esse contato semanal. Gente, às vezes eu vejo as pessoas do centro, né, que são os meus companheiros lá de jornada, mais do que a minha família. Porque nossa família não é. Eu falo que aqui é uma segunda família. É uma segunda família. Talvez não a família que às vezes a gente fala assim, ah, foi o combinadinho lá em cima, ó, você precisa vir ali com o pai, com a mãe, né, com aqueles irmãos. Mas é uma família que você escolheu, né? Lógico, como toda família, a gente às vezes torce o nariz para algumas coisas, mas faz parte da nossa evolução também, da gente se melhorar. Material É, ainda tem imperfeições. é o que a gente precisa lapidar ainda, né? O que a gente precisa andar. Eu falo que tudo é uma jornada, né? Tudo é o caminhar. A gente vai caminhando e vai progredindo, né? Vai se fortalecendo, vai conhecendo as pessoas, né? Vai se melhorando. E vai chegar uma hora que fala assim, o que a gente mentaliza? A gente mentaliza naquele cara que tá. Não, Luiz, desculpa, não é você, que tá mais em cima ali, ó. Jesus por Luiz não é assim. Não, tava mais em cima ali. Então, o nosso objetivo é Jesus, é ser igual a Jesus, né? Ah, mas vai demorar muitas e muitas e muitas vai. Depende. Eu dependência encaixaria como livre-arbítrio. Né? É o livre-arbítrio. Ah, eu posso fazer com que as coisas sejam mais rápidas, daí pelos motivos certos, né? Posso, sei lá, caminhar. Depende. Porque, de repente, você pode estar inserido numa situação que, mesmo você agindo corretamente, você poderá participar de um grupo da família, na comunidade, que vai exigir mais de você. Mais paciência, mais tolerância. Provas difíceis, experiências difíceis. Nós, Mas, se você seguir retamente os caminhos que o Cristo nos deixou, nos ensinou, fica mais fácil carregar aquela cruz. Simão Pedro ajudou ele a carregar no Calvário. fica mais fácil. E às vezes a gente fala assim, ah, mas estamos, né, num planeta de prova e expiação. Se a gente está tudo junto aqui, salvo exceções, né, alguns espíritos missionários que vêm para nos guiar,
a gente está tudo no mesmo barco, gente. A gente vai evoluir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente está todos ali numa mesma caminhada. Mas depende, assim, eu não quero ficar para trás, eu quero evoluir junto com o planeta, junto com os meus irmãos, né? Continuar nessa minha jornada. Isso tudo depende das nossas escolhas. Essas escolhas nossas, por exemplo, eu escolhi fazer o bem, eu escolhi ser uma pessoa do bem. Onde você vai buscar, então, o seu exemplo? Eu quero buscar meu exemplo em Jesus. Não importa a religião, porque não é o frequentar que transforma a pessoa, mas o inserir, né, o que ela ouve dentro dela, né, ela ouve, insere aquilo e transforma. Então, ela se transforma. Se a gente for analisar essa transformação das nossas escolhas, então, dentro da própria encarnação, dá para nós analisarmos o quanto nós evoluímos. Quando há uns 10 anos, o que eu fazia? Então, eu, dependendo daquela escolha que eu fiz há 10 anos, hoje eu posso ser uma pessoa melhor. Deu para entender? Não? Entendi. Dentro da própria encarnação, a gente pode estar analisando, né, que dependendo das nossas escolhas, a gente vai ser uma pessoa melhor ou ficar na mesmice, ou até piorar. Não foi o Emmanuel que disse? Já fomos piores? Já fomos piores, com certeza. Melhores ainda não, mas piores já fomos. Desculpa. Fica à vontade. Mas essa virtude que você está dando para nós conversarmos aqui, para nós falarmos, só eu e a Wanda estamos falando de um jeito, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ao chegarmos na casa espírita, a gente espera uma receptividade, que alguém nos acolha e converse com a gente. Quando nós temos, por exemplo, grupo de estudo, os grupos da SOPA, assistência, os eventos que nós fazemos e as palestras, né, que vocês veem não vai fazer tudo, isso nos faz muito bem, né? Cria um laço de amizade muito importante e a gente cria uma intimidade e coragem para se abrir, porque se o Espiritismo é o consolador prometido, né? Então é na casa espírita que nós vamos encontrar isso, esse consolador prometido. E através de nós, da espiritualidade que está conosco, e através de nós que participamos das reuniões, das atividades da casa. E nós saímos daqui, então, como já foi dito, com as energias renováveis. Eu acho legal isso daí que você está falando, porque assim, quando eu não sei se eu já contei para vocês. Se eu contei, vai na repetição. Quando eu cheguei na casa espírita, lógico, eu era uma família católica. Assim, minha família, da minha parte era mais ou menos, né? Aquele povo mais ou menos. Mas o meu marido, a família dele é bem católica e tal. Então, imagina pra gente chegar num centro espírita. Mas eu fui num momento de dor, num momento lá atrás, eu cheguei e uma pessoa me acolheu. E é tão legal isso, gente. A pessoa chegar, eu só não conhecia, nunca tinha me visto, nunca tinha... Senta aqui, conversamos. Lógico que depois a gente veio a ver que tinha os laços espirituais ali, já de muito tempo, mas é muito legal você chegar num centro e você ser acolhido. Mas não precisa falar muita coisa. Gente, às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, um oi. E aí, como é que você tá? Muda o seu dia. E muda, às vezes, a sua conduta, às vezes,
para a vida. Então, eu tive uma experiência maravilhosa, tanto que hoje eu estou aqui, né? Eu falo que o Espiritismo, para mim, foi muitas perguntas que eu tinha, eu falei assim, não é possível, né? Ser uma mente fechada, não é possível. E no Espiritismo eu tive muitas respostas. Então, eu sempre gosto de dividir essa experiência com as pessoas que estão do meu lado. Lógico que você não vai ficar ali, porque tem momentos e momentos, mas aqui é o momento de eu falar. É o momento de eu falar assim, gente, uma coisa legal, uma coisa bacana, alguém chegou lá, me acolheu, me abraçou e estamos aqui. Talvez a pessoa não fique como eu fiquei. Mas naquele momento que a pessoa chega e que você estende uma mão. Mas era para ir. Era você, né? A criança que eu tenho, que eu cuido, né? Quem precisava ir era ele. Mas eu, muito encherida, gente, mas eu queria expandir minha cabeça, meus conhecimentos. Eu não conseguia ficar só ali em alguns conceitos. Eu falo que o Espiritismo me deu isso. E talvez nós cheguemos em algum ponto, não dessa existência, mas em outras existências, que nós precisaremos de novos espiritismos, de novos conhecimentos, porque a nossa mente vai expandindo. E nós vamos adquirindo. Olha, a conversa do depende nosso, hein? Estamos fazendo muitos progressos aqui. Então, é legal quando a gente se sente acolhido, é legal quando a gente se sente abraçado, porque em dias atuais é tão difícil isso. Então, entendam, vocês que estão aqui comandando a casa, isso é importante. E eu sei que é importante. Eu sou uma prova viva disso. E a gente vai, né, nesses nossos dependes. Eu poderia nunca ter entrado dentro da casa espírita. Poderia falar assim, não, isso aqui não é para mim. Mas o depende meu foi um pouquinho maior. E foi bem legal. Por enquanto a experiência está sendo boa, viu, gente? Eu recomendo, né? Que eu falo que a casa espírita ela tem esse um olhar um pouquinho maior, né? E tá tudo bem com as outras denominações. Tá tudo certo. Você ia falar alguma coisa? Bem? Às vezes eu pergunto, né? Tá tudo certo? Então, depende. Tá tudo certo com vocês, gente? Tá tudo bem aí? Então, nesse nosso depende, né? Na história ainda da moça lá, então teve vários dependes. Dependia do quê? Se ela ia querer, né? Se ela ia realmente ser curada. Então, esses dependes aí vai fazendo com que a gente vai fazendo as nossas escolhas. Né? E hoje eu falo assim, que bom que o nosso depende hoje está aqui. Está ótimo. Né? E essa nossa caminhada, essa nossa escolha, é o roteiro que a gente tem que seguir. Às vezes, a gente tem, por mais que nós fizemos um combinado antes de reencarnar, porque nós combinamos mesmo, mas quando a gente chega aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio e nós fazemos as nossas escolhas.
que essas escolhas podem ser para melhor, né? E às vezes a gente fica meio estagnadinho lá. E tá tudo certo, hein, gente? Tá tudo bem. Né? Não vamos ficar frustrados, falar assim, ai, vou chegar em casa, não vou dormir essa noite. Não, vamos dormir essa noite, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não. Nós não viraremos, né? A gente é um processo. Né? Talvez há 10 anos atrás estava mais difícil, né? Hoje, daí a gente vê que está difícil mesmo. Né? Daí a gente fala, não dá para virar santo assim da noite para o dia. Mas a gente vai fazendo uns passinhos. Para eu caminhar 10 quilômetros, eu tenho que caminhar 1 metro. Começar com 1 metro. Não dá para ser diferente. A nossa evolução, nosso aprendizado é assim, é no passinho. Ah, hoje eu dou um passinho. Eu posso, às vezes, ter uma desenvoltura maior. Ah, dei ali os 10 primeiros passos, aí eu consigo. Mas, no geral, a gente vai caminhando devagarzinho. E tá tudo bem. Né? Pelo amor de Deus, vocês não vão chegar em casa e falar assim, ai, gente, agora eu ser santo, né, Luiz? Né, André? Essa noite eu não vou dormir. Não, durmam. Por favor, durmam e tenham os melhores, faz aquela oração, né? E vai se encontrar com o seu mentor. Ah, não vai amanhecer santo. Não amanhã. Mas a gente caminha hoje para as vidas. Não que você vai fazer 10 anos em 5. Se você tiver um pensamento constante, e eu sei que eu estou devendo. Essa reflexão, né? E às vezes a gente precisa estar dentro da casa espírita ou dentro de alguma outra denominação para a gente ter às vezes essa reflexão, né? Pera lá, ó, eu acho que o caminho que eu estou seguindo não está muito adequado. E a gente vai se adequando, tá, gente? A gente vai se ajustando. Aí a gente olha, às vezes a gente dá umas caídas e tá tudo certo. Mas a gente olha para trás e a gente fala assim, puxa vida, cheguei até aqui agora, agora vamos embora, né? Se eu cheguei até aqui, e se a gente teve uma evolução mínima, tá, gente? É lasquinha de unha mesmo, é pequenininha. Imagina, para a gente chegar como Jesus, tanto que a gente vai ter que caminhar. Mas a gente tem que ter o foco. Se a gente começar a reconhecer coisas que a gente vê, pelo menos no nosso dia a dia que a gente vai errando, isso já é uma grande evolução. De antes que você era normal, agora fala, não, peraí, acho que aqui não está de acordo, por exemplo, com o que eu tô vendo lá no centro, por exemplo, o pessoal que está conversando. Então, isso acho que é importante você estar sempre frequentando um lugar, porque a gente admite também reconhecer que nós não somos nada. Perante você pegar a natureza aí, um exemplo de que é Deus, né? Ele fez da grandiosidade de Deus. Então, acho que já é um passo, né? E às vezes a gente, né, não pode querer falar assim, não são grandes coisas, viu, gente? É tipo assim, vou mudar o mundo, vou, né? Isso que você falou é importante. Nós não vamos mudar o mundo assim. São atitudes, eu falo que é a gente com a gente mesmo, que às vezes a gente não tem, e atitudes pequenas, tá, gente? Às vezes o desenvolver da paciência, o autocontrole, são coisas que às vezes a gente fala assim, mas sou uma pessoa paciente.
Não é o meu caso, tá? Mas hoje eu tenho mais paciência do que há 10 anos. Mas são coisas que a gente vai olhando no dia a dia. Ah, mas será que eu preciso ser tão descontrolado? Será que eu preciso usar tanto o meu julgamento? É coisa básica, coisa não é, eu vou lá para o outro lado do mundo, vou, né, fazer grandes feitos, como nós temos, graças a Deus, eu falo que tem espíritos que vêm para grandes feitos, mas, gente, o grande feito nosso é a melhoria nossa de cada dia. Espiritismo, reforma íntima. Reforma íntima. Né? Reforma íntima. Nós estamos conversando, eu passei um pouquinho do ponto aqui, mas, assim, gente, é o roteiro para a gente seguir. Vou contar um roteiro para vocês. Vocês querem achar um roteiro bom? Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem um roteirinho bom para a gente se melhorar. Aí, a gente precisa ler, reler. E eu falo que o primeiro exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente teve em casa, né, bem? Eu nem sei como é que foi parar lá em casa. Foi um negócio, apareceu, e a gente, na época, não seguia o Espiritismo ainda. E aquele livro ficou, está lá ainda, né? E hoje está sendo usado. Lógico que, nossa, está longe da gente, mas muito, muito longe da gente ser o 0,1% ali. Mas é um roteiro para a gente olhar, para a gente estudar. Por isso que a gente vem para a Casa Espírita. Gente, tanto que é legal a gente fazer um estudo, né? Para a gente poder, puxa, vou me conscientizar disso daqui. Olha, isso daqui eu estou fazendo, mas não está legal. Né? Já briguei umas 10 vezes com o Ednilson no caminho para cá, né? Que ele dirige que nem eu falando, para, não sei o quê. A gente já chega devendo aqui, né? A hora que a gente voltar vai ser 50%. Mentira, não vai ser 50%. Uns 80%. Vou descontar uns 20% do tanto que eu reclamei. E é o nosso roteiro, né? Às vezes a gente faz mais um pouquinho, menos um pouquinho, e a gente vai seguindo nessa vida. E eu vou deixar uma frasezinha assim, olha, depende de nós nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com as relações, todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Então, que nós possamos, nesse nosso depende, a gente fala assim, depende de mim realmente querer praticar o bem. E a gente vai praticar o bem para os nossos irmãos e para nós mesmos. E a hora que a gente menos se der conta, a gente está mais feliz, mais evoluídos e mais perto do nosso Mestre Jesus. Meus queridos, espero que a gente tenha contribuído e, assim, essa conversa é muito legal. Com certeza eu saio daqui muito mais com coisas que eu mais recebi do que eu doei. E Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, gente. Vocês são muito gentis.